Olá, abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer a segunda parte do meu testemunho, amém? Tinha falado que eu traria como foi a minha libertação. No primeiro vídeo sobre o testemunho eu falei como foi a minha conversão e hoje eu vou falar sobre como foi a minha libertação, como eu me libertei, como tudo aconteceu, né? Quem não assistiu o primeiro vídeo, assista antes de ver esse para entenderem melhor, né? Mas como vocês sabem, eu vim do Espiritismo, lá era Umbanda e Kardecismo, amém? Então assim, para se libertar de uma doutrina, né? Para fazer esse tipo de libertação é um processo, amém? Então eu passei por todo um processo, né? Para poder compreender, né? E ser liberta de tudo aquilo que eu precisava ser liberta, amém? E foi bem complicado, né, a minha libertação, porque eu vivi muitos anos lá, vivi 10 anos, é muito tempo. E eu tinha muita coisa aqui em casa, eu tinha um altar, eu tinha roupa, eu tinha bebida oferecida, nossa, eu tinha muita coisa mesmo. E pra me livrar de tudo, assim, foi um pouquinho complicado, mas nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus, amém? E eu sou mais que vencedor em Cristo, você é mais que vencedor em Cristo, eu creio no nome de Jesus. Então, eu tive bastante ajuda também, claro, né? Que foi na minha liderança antiga lá da igreja. Acho que eu cheguei a falar sobre eles no final do vídeo, né? Foi aí que eu conheci minha antiga liderança. Se eles estão me assistindo agora, um beijo, Camila, Fábio. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Eles foram pessoas muito importantes na minha libertação, me ajudaram pra caramba. Eu tenho muito carinho pela vida deles, né? E vou ter sempre. E aí, o que aconteceu? Quando eu me converti, eu achei, beleza, me converti, tranquilo, agora, só que não. Eu precisei ainda passar por essa libertação e não foi fácil, foi bem complicada. E eu falei pra minha líder, eu falei, olha, tá me incomodando as coisas que eu tenho em casa e eu não sei o que eu faço. Ela falou assim, calma, você primeiro precisa se libertar de dentro pra fora. Não adianta tirar suas coisas todas e você ainda não ter se liberto ainda não tá liberta. Você precisa renunciar, você precisa orar, você precisa entender melhor o mundo espiritual. Eu falei, beleza. E ela falou assim pra mim, então, eu fiquei sabendo que vai ter uma igreja na Tijuca, uma assembleia, que vai fazer um seminário de cura e libertação. Posso te inscrever? Eu falei, pode. O seminário seria em julho. Isso foi em maio, junho, algo assim. Pode. Gente, no dia que ela me inscreveu nesse seminário de cura e libertação, começaram os ataques na minha vida. Eu comecei a sonhar todos os dias com os demônios me ameaçando. Todos os dias. No sonho, a gente estava num quarto todo branco, sem porta, sem janela, e eles apontavam pra mim e falavam, se você fizer isso, você vai ver o que eu vou fazer com você, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida, eu vou fazer isso, blá, 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 e me ameaçavam. E no sonho, eu falava assim pra eles, vocês estão repreendidos na autoridade do nome de Jesus. E aí eles iam embora. No sonho eles iam embora. Quando eu repreendi, eles iam embora. Até aí tudo bem, né, gente? Eu tava repreendendo, eles estavam indo embora, então tranquilo. Não tinha por que me preocupar, né? Mas, porém, contudo, entretanto, né? Quando chegou a semana que aconteceu o seminário, as lutas aumentaram, os sonhos eram muito mais reais. E um dia antes do seminário, que aconteceria numa sexta e um sábado, né? Na sexta ia ser só apresentação, o pastor só ia explicar o que ia acontecer no sábado. E aí no sábado ia ser mesmo seminário, de 8h30 da manhã até as 9h30 da noite, bem, né, direto. E aconteceria esse seminário no sábado. E de quinta pra sexta, quem me conhece sabe, eu tenho um sono muito pesado. Quando eu durmo, assim. E 3h30 da manhã eu acordei, de quinta pra sexta. Do nada, abri o olho. E aí levantei, fui na cozinha, bebi uma água, voltei, apaguei a luz e deitei. Quando eu deitei, gente, eu comecei a sentir uma presença demoníaca no meu quarto. Uma presença horrível. Tava me dando medo, pavor, uma coisa horrorosa. Aí eu fui, levantei, acendi a luz. No que eu acendi a luz, tinha um demônio deitado na minha cama. Gente, o demônio era horroroso.
Ele era imenso, passava da minha cama, né, de comprimento. A pele dele era fosca, assim, de um preto fosco todo. Não tinha pelo, como a gente vê tem, de vez em quando umas animações aí de demônio, não tinha pelo nenhum. Pelo menos esse não tinha. Chifre. O olho dele era todo escuro, não tinha parte branca do olho. Tipo um nariz de boi, assim, sabe? Uma cara, assim, de bicho, um troço horroroso. Quando eu olhei, a minha perna bambeou na mesma hora. Eu fiquei olhando assim, eu falei, que é isso, gente? E aí ele começou a rir na minha cara. E eu botei a mão assim e falei, você tá repreendido no nome de Jesus. Ele riu mais ainda e falou assim, você pode me repreender à vontade, mas você é minha. Cara, eu comecei a clamar o nome de Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, eu tô com medo, tira ele daqui, tira ele daqui. Gente, eu entrei em desespero naquele momento. Foi uma parada completamente sobrenatural. Completamente sobrenatural. Eu clamando o nome de Jesus, clamando o nome de Jesus, clamando o nome de Jesus. Quando eu me vi, eu tava deitada na cama. Foi uma parada assim sobrenatural que aconteceu. Até hoje eu não sei explicar o que houve. Foi o que houve. Foi isso daí. E aí eu continuei ouvindo a voz dele. Eu não tava mais vendo, mas eu continuei ouvindo a voz dele, sentindo a presença dele, né? Ouvindo a voz não, ouvindo a risada dele, na verdade, e sentindo a presença dele no meu quarto. E eu orei, o Senhor, eu tô com medo, pelo amor de Deus. Porque antigamente eu tinha medo. Hoje eu não tenho mais. Mas antigamente eu tinha, né? Eu ainda não tinha compreensão, entendimento, então eu tinha medo. E aí eu orei, aquela presença sumiu. Eu acordei no dia seguinte em desespero, liguei pra minha líder e falei, olha, eu não vou mais fazer esse colhimento, não, vou não. Ela falou assim, por quê? Eu falei, pô, apareceu um demônio na minha cama, não sei o que e tal. E tipo, chorando, né? Aí ela, não, você vai agora que você vai mesmo. Não, você vai ser, eu vou ir na sua casa te buscar. Aí ela veio aqui na sexta-feira, me levou, fomos lá pra igreja, né? Gente, eu fui o trajeto inteiro ouvindo a voz dos demônios na minha cabeça. Me ameaçando, olha, você vai ver o que vai acontecer, você vai ver isso, vai ver aquilo, blá, blá, me ameaçando. E eu lutando contra aquilo, sabe? Lutando contra aquilo. Eu sentindo uma opressão, uma coisa assim horrorosa. Isso é opressão, né? A gente precisa lutar contra isso espiritualmente, porque a gente vive uma batalha espiritual, a gente vive uma guerra. Uma guerra que nossos olhos, na maioria das vezes, não conseguem ver. Mas a guerra, ela é intensa, né? Mas nós somos mais que vencedores em Cristo. Nossa luta, ela não é contra sangue e contra carne, é contra quem? Principados e potestades. Como diz a palavra em Efésios. Então a gente precisa ter essa convicção, saber que a nossa luta é espiritual. E ela é muito real. Independente de quem acredita ou não, ela existe. E aí eu cheguei lá na igreja, com ainda meio assim, meio receosa. Entrei, aí a gente não conhecia ninguém da igreja, nem eu, nem os dois. A gente não conhecia ninguém. E lá o pastor explicou como seria no sábado e eu fui pra casa da minha líder dormir na casa dela. Dia seguinte, de manhãzinha, fomos pra lá, tomei café da manhã, comi a beça, como pra caramba e tal. E aí, chegamos lá, começou o culto, e aí a pastora começou a explicar, começou a conversar, orou, e começou a oração da renúncia. Ah, eu renuncio a isso, aquilo, bababá, bebê e tal. Comecei a renunciar, comecei a repetir a oração. E quando eu comecei a repetir a oração, que entrou na parte de renunciar ao espiritismo, gente, eu comecei a sentir uma tremedeira dentro do meu corpo muito forte. E eu tentando controlar aquilo, eu não conseguia. Eu falei, que isso, gente, pelo amor de Deus e tal. Nisso, o pastor viu que eu tava me tremendo, veio pro meu lado, perguntou o meu nome, né, pra minha líder. Aí ela falou, Mariana, ele botou a mão nas minhas costas assim, falou, Mariana, vambora, não para não, continua renunciando, vambora. E eu renunciando, eu tentando, a minha boca parecia que tava querendo travar, uma parada horrível. Foi aí que, do nada, eu senti como se eu tivesse tomado um soco no estômago, muito forte. E eu caí de joelho, começou a me dar ânsia de vômito e tal. Nada saiu, gente, que eu tinha comido a beça, nada saiu, só uma gosma amarela, pra vocês verem o quanto era espiritual. E aí nisso, o pastor orando, intercedendo, veio uma outra irmã também intercedendo. E aí eu levantei, respirei, fui me acalmando, ainda me tremendo a beça, mas fui me acalmando. E aí ele falou, vambora, continua a oração, continuei orando. Beleza, continuou e tal, chegou na hora do almoço, meio-dia. Almoçou eu e meus líderes juntos ali, né, que a gente não conhecia ninguém de lá, então a gente só ficávamos nós três ali. E aí chegou a hora do almoço, depois continuou o culto e tal, a pastora falou, pregou algumas coisas. E aí teve o segundo intervalo, que foi umas 4h pouca da tarde. E nisso tá eu conversando ali, né, com os meus líderes, tudo muito bem. Daqui a pouco veio uma irmã que eu nunca vi na minha vida.
chegou assim pra mim e falou assim: oi, tudo bem? Boa tarde. Virou pra mim e falou assim: eu posso falar com você? Aí eu: pode. Aí ela: vamos ali comigo. Aí eu: Jesus, o que essa mulher vai falar comigo? Meio bolada assim. Aí eu: tá bom, fui com ela. Chegamos, ela começou a conversar, perguntou de onde eu era, qual era meu nome e tal. Eu falei e tal, ela se apresentou. Ela falou assim pra mim: então, minha irmã, Deus me deu uma revelação hoje de manhã. Eu conversei com a pastora e a pastora disse que por não te conhecer, e Deus deu a revelação pra mim, que era pra eu conversar com você. Aí eu: aham. Aí ela falou que de manhã, na hora que eu passei mal, ela assim mesmo: irmã, na hora que você passou mal, que você caiu de joelho, eu comecei a orar em direção a você. No que eu comecei a orar em direção a você, Deus me deu uma revelação. Eu vi algo sair de dentro de você. Gente, ela deu todas as características do demônio que estava deitado na minha cama. Todas, eu não tinha contado pra ninguém como ele era. Deu todas, deu detalhes que eu nem queria lembrar. Eu comecei a chorar. Ela me abraçou, chorou junto comigo e falou assim: Deus está te falando agora, você tá liberta. Falei: aleluia, glória a Deus. Nossa, eu fiquei tão feliz naquele dia, eu dei até testemunho na igreja, falei que tinha acontecido, foi só o sangue, foi muito bom. E eu saí de lá, cara, leve, eu falei: glória a Deus, aleluia e tal. Pensa que parou por aí? Não. Passei por lutas? Passei. Isso, gente, lutas, a gente vai sempre passar. Porque a gente está numa guerra, como eu já falei. Então a gente precisa saber como nos armar. Não é verdade? Para evitar que o diabo nos ataque. Não é verdade? Tá sempre firme com Deus, sempre orando, lendo a palavra que é a verdade do Senhor, amém? E aí depois disso, em agosto, eu me batizei, né? Glória a Deus. Foi bênção demais meu batismo. E em agosto, setembro, em outubro, eu precisei fazer uma segunda cura e libertação, porque eu ainda estava sendo muito atacada, e aí essa minha segunda cura e libertação foi só eu e a pastora dentro do gabinete dela. E aí a gente conversou pra caramba, ela me deu uma lista pra eu colocar os nomes de todos os demônios que eu já tive contato, e eu coloquei tudo, expliquei tudo, renunciei um por um. Ela ainda me deu óleo ungido pra beber, porque eu comecei a sentir gosto de cigarro na boca. Ela me deu óleo ungido pra beber. Aquilo ali saiu também, gosto de cigarro, minha saliva, saiu tudo, né? Rasgando assim, né? Mas foi bênção, na hora mesmo saiu o gosto. E aí, enquanto ela tava repreendendo, eu tava renunciando ali, eu tive a visualização de todos os demônios olhando pra mim com uma cara de ódio. Eu falei: eles estão aqui, eles estão aqui. Ela falou: inferno, recua agora na autoridade do nome de Jesus. A Mariana não pertence mais a vocês, ela pertence a Jesus Cristo. E o sangue dele tá sobre a vida dela. E começou a falar várias coisas e tal, orar, eles sumiram. E aí foi a partir desse momento que eu comecei mesmo integralmente a entender mais a vida com Cristo, o mundo espiritual, e eu não fui mais oprimida como eu estava sendo, e eu fui totalmente, integralmente liberta para a glória do Senhor Jesus. Entendeu? Então esse foi o testemunho da minha libertação. Semanalmente eu vou postar testemunhos, tem muitas coisas aconteceram comigo após isso, amém? E eu vou contar pra vocês aos pouquinhos, porque senão dá um vídeo de 2 dias. Quem não me segue no Periscope, baixa lá o aplicativo, me segue no Periscope, que eu vou fazer lives direto. Hoje, inclusive, vou fazer uma, né? E me segue lá, amém? Me siga nas redes sociais também, Facebook, Ministério NCM, quem quiser me adicionar no Face também, Mariana Calçada tá lá. Se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem, disseminem a palavra de Deus, amém? E na segunda-feira terá um outro vídeo, mas eu trazendo uma palavra do Senhor. Amém, gente? Então esse foi o meu testemunho. Eu só queria deixar rapidamente uma palavra para vocês que está no livro de Efésios. Amém? Efésios 6. Quem puder abrir, quem puder marcar, essa palavra é bênção. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça,
Calcai o pé com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Efésios 6, a partir do versículo 10 que eu li. Amém? Até o 17. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Então, continue acompanhando, vamos ter mais vídeos e que Deus te abençoe. Quem quiser conversar comigo, pode me chamar no Face, eu sempre converso, sempre dou uma palavra. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente, irmãos. Amém.